Olá, servidores. Olha aí, chegou para mim essa questão, achei muito interessante. Eu vou gravar esse vídeo aqui para explicar para vocês como é que é essa análise, beleza? Assim mesmo, tudo improvisado, aqui do escritório. Deixa eu colocar aqui para vocês, olha aqui. Primeiro passo da análise sintática, você lembra que a análise sintática é ler, achar o verbo, achar o sujeito e achar o objeto. Então, o primeiro passo é ler, você percebe que as frases são muito parecidas, né? Come-se bem no interior de muitas capitais brasileiras, ponto. Um período. Aí você tem aqui período simples, né? Você tem um verbo que é o come-se, que é o come, né? O Czinho não faz parte do verbo. Aí aqui a gente tem de novo, come-se bem, aí olha que vírgula, né? No interior de muitas capitais brasileiras, vírgula de novo, né? Adjunto adverbial, pratos. Percebe que aqui no segundo exemplo tem a palavra pratos e aqui não tem, ó, né? Aqui não tem pratos, né? Beleza, então o que a gente tem? Primeiro passo é ler. Segundo passo, achar o verbo. Depois de achar o verbo, achar o sujeito. Como é que faz para achar o sujeito? Pergunta antes do verbo, a gente vai perguntar quem ou o que, né? Sempre a gente pergunta quem ou o que antes do verbo, beleza? A gente sempre pergunta quem ou o que. Então, eu vou perguntar quem se come, né? Quem se come no interior não faz sentido, ó. Quem se come bem no interior não faz sentido. O que se come, ó. Perguntar o que. O que se come também não faz sentido, ó. O que se come bem no interior não faz sentido. Então, nessa frase aqui, nessa oração, tentamos identificar o verbo, mas não foi possível. Então, aqui nós temos um caso de identificar o sujeito, né? Mas não foi possível. Então nós temos um caso de sujeito indeterminado, né? Percebe aqui que o bem não pode ser objeto, porque o bem é o modo, né? Come-se bem, come-se dessa maneira, desse modo. Vou colocar para cá. Come-se dessa maneira, desse modo. Adjunto adverbial de modo. No interior de muitas capitais, o que é? Adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de modo, bem, e aqui adjunto adverbial de lugar. Beleza? Vou colocar aqui, adjunto adverbial de modo. E aqui, vou colocar só o A, adjunto adverbial de lugar. Pronto. Agora vamos partir para outra. E esse Czinho aqui, o que é? A gente tentou achar o sujeito e não identificou, sujeito indeterminado. Portanto, Czinho aqui é o índice de indeterminação do sujeito. Verbo no singular, tranquilo. Aí a gente vem para a segunda frase. Come-se bem no interior de muitas capitais, pratos. Quando a gente acha o verbo, está aqui o come, faz a pergunta antes do verbo, segundo passo da análise, né? Terceiro passo, aliás, né? Perguntando quem se come ou o que se come. Se eu perguntar bem aqui, olha, o que se come? Deixa eu trazer para cá para não embaçar. O que se come? Perguntar bem aqui. O que se come? Está aqui a resposta, pratos. Pratos responde a uma pergunta, pratos responde a uma pergunta que foi feita antes do verbo. Quando a gente faz uma pergunta antes do verbo, a pergunta quem ou que, quando a gente pergunta quem ou que antes do verbo, a resposta só pode ser sujeito. Questão perigosa, né? Que o sujeito está lá no final da oração, escondido, mas está aqui o sujeito, ó. E o sujeito está no plural, preste atenção que ele está no plural. Se ele está no plural, então esse verbo bem aqui tem que estar no plural. O certo aqui é comem-se. Comem-se pratos. Ou seja, voz passiva, Czinho aqui, partícula apassivadora, né? Ou pronome apassivador, PA, partícula apassivadora, pronome apassivador. Esse sujeito, portanto, não é indeterminado, está aqui, eu identifiquei. Ele é um sujeito passivo, sujeito paciente, ele sofre ação. O que é o bem? É a mesma coisa lá de cima, adjunto adverbial de modo, no interior de muitas capitais, adjunto adverbial de lugar. Isso aqui não muda, né? Mesma análise, adjunto adverbial de lugar. Questão muito interessante. Sigam nessa pegada, mandando questões, resolvendo questões, e a gente está aí para ajudar. Beleza? Quem gostou, pode compartilhar aí com seus amigos essa resolução.